Aqui no Salmo 51, o texto sagrado é um salmo de Davi, especialmente naquele momento de confronto ali do seu pecado com Batseba. Ele compôs esse salmo e ele diz assim: por causa do teu amor, ó Deus, tem misericórdia de mim. Por causa da tua grande compaixão, apaga os meus pecados. Purifica-me de todas as minhas maldades e lava-me do meu pecado. Pois eu conheço bem os meus erros e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti eu pequei, somente contra ti, e fiz o que detestas. Tu tens razão quando me julgas e está certo quando me condenas. De fato, tenho sido mau desde que nasci. Tenho sido pecador desde o dia em que fui concebido. O que tu queres é um coração sincero. Enche o meu coração com a tua sabedoria. Tira de mim o meu pecado e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Faze-me ouvir a voz e os sons de alegria e de felicidade. E ainda que tenhas me esmagado e quebrado, eu serei feliz de novo. Olha só, meus irmãos, essa devocional nos faz pensar como ser livre da culpa. Todos nós erramos na nossa vida de uma forma ou de outra. Agora, a gente pensar que o trauma é aquele momento, aquele processo, aquela ferida que nos foi causada, foi gerada em nós. É o trauma, depende dos outros. Mas a culpa é quando eu olho para mim mesmo e penso que o erro sou eu. Todos nós somos tomados pela culpa muitas vezes, e esta forma que a culpa venha lançada sobre nós, não tenho dúvida que ela pode nos paralisar. Então, o que nós podemos perceber quando o homem ele está diante desse problema tão grande que é a culpa? Naturalmente, ele tende a transferir para alguém, transferir para a situação, mas nunca assumir o seu próprio erro. Aqui Davi, ele mesmo está falando: olha, eu conheço o meu pecado, ele está sempre diante de mim, tira de mim, porque se eu for esmagado, se eu for quebrado, eu estou sabendo que está tudo certo. Isso ele tem essa confiança, então ele assume. Talvez seja por isso que Davi tenha sido eleito um homem segundo o coração de Deus, por essa capacidade ali, desse coração tão especial. Agora, diferentemente do que foi Adão, Adão transferiu a sua culpa. Por exemplo, outra reação é comum, a fuga das consequências, a fuga do conserto. O que aconteceu com Moisés? Ali no momento que ele matou aquele egípcio, ele, para não assumir aquelas consequências, ele fugiu, tomou essa decisão. E claro, Davi, aqui também num primeiro ponto, ele quis encobrir a culpa. Esses três pontos são especiais: transferência, a fuga e o encobrir. Davi, ele quis fazer, chamou Urias da guerra, deu bebida para o cara, mandou deitar com a mulher para tentar resolver o problema, não resolveu. Esses problemas, eles podem paralisar a nossa vida, paralisar a nossa fé. Mas quais são as consequências, além dessa paralisação? Não fica só nisso, você pode vir numa regressão espiritual. No Salmo 28:13, nos ensina que aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Ou seja, a pessoa, ela regride, ela para e ela regride. Então, é o que o texto nos ensina. Essa culpa, quando ela é tomada, nós somos tomados por ela angustia a nossa alma. Normalmente, nós pendemos ou tendemos a estarmos deprimidos. Tendemos ali a entristecer, a ficar angustiado, a ficar ali em profunda lamentação e não reagir diante disso. E claro, isso aí pode sim nos levar à perda da comunhão com Deus. Mas como eu disse, nesse provérbio 28:3 diz: aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas aquele que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. Para nos vermos livres da culpa, claro, nós temos que tomar essas atitudes aqui de confessar, ou seja, você reconhece diretamente aquele que é o seu erro, você dá nome aos bois, você fala para Deus aquele que é o seu pecado, você fala, não é simplesmente genérico: Deus, eu pequei, me perdoa. Não, Deus, eu fui cobiçoso, Deus, eu olhei para outra mulher, Deus, eu recebi aquela corrupção, Deus, eu menti, Deus, eu precisei de fazer essa...
Entende? Você é muito específico nisso, porque a Bíblia diz que aquele que confessa, e essa confissão ela é tomada em dois níveis, nosso para Deus e nós para nós mesmos, para o outro, para o próximo. Ou seja, é essa cruz que nós nos lançamos nela através dessa confissão. O segundo ponto aqui é o quê? Confessar e deixar. Eu preciso abandonar a prática que me fez ter essa culpa, deste erro que eu cometi. Então, eu preciso saber e também entender o que me levou, quais foram os caminhos. Então, eu preciso mudar de rota, que é verdadeiro o quê? Arrependimento. Assumir as consequências é natural. Por exemplo, quando nós temos, eu trabalhando com casais, eu vejo ali um marido, quando erra, ele precisa confessar com a esposa, pois a palavra de Deus nos ensina que essa confissão, ela gera cura e vai ter, claro, a consequência. E para encerrar aqui, nós precisamos tomar na nossa mente o quê? O esquecimento desse fracasso. Talvez nós não vamos esquecer, mas pelo menos nós não devemos levar em conta. Precisamos transformar a nossa mente, saber que foi um erro, passamos por cima e nos motivamos e nos rumamos para aquilo que é o certo. Para vivermos livres da culpa, precisamos então andar assim, sem esse vínculo com o pecado. Amém? Vamos orar então juntos? Pai, eu oro, Deus, nessa manhã, nessa linda manhã de sexta-feira, abençoando, Deus, a vida de cada um dos nossos telespectadores. Esses homens, essas mulheres, ó Deus, homens e mulheres, ó Deus, que às vezes estão aí com as suas vidas paralisadas por causa de culpa, de erros passados, de erros, ó Deus, cometidos, talvez de pecados não confessados, talvez pecados por reações ali e hoje se veem talvez tristes, angustiados e até, ó Deus, longe da comunhão. Que seja hoje o dia para que eles se vejam, ó Deus, naturalmente de volta aos teus braços, sabendo que são os nossos pecados que fazem, Deus, separação entre nós e o Senhor. E sabemos que os teus braços estão estendidos, os seus ouvidos não estão tampados, ó Deus, para nos ouvir e nem nos abraçar. Por isso, seja a tua bênção sobre o nosso querido telespectador, sobre as nossas vidas e que essa liberdade, ela venha sim, ó Deus, nos dar assim a evidência da bênção do Senhor sobre cada um de nós e sobre o propósito que o Senhor tem para todos nós também. Eu abençoo a nossa Rede Super, abençoo a nossa nação, em nome de Jesus. Amém? Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.